Olá, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Este vídeo aqui eu vou mostrar a solução de um enigma que já persiste desde a década de 90. É uma imagem que teria surgido no computador de um casal de experimentadores luxemburgueses chamados Julius Raschbach e Meg Raschbach. Eles alegaram que essa imagem é uma imagem que veio do outro lado da vida e mostraria uma jovem mulher que teria morrido na primeira década do século passado. Agora aqui neste vídeo eu vou mostrar a solução desse enigma. Apesar dessa imagem não ser tão conhecida, ela é uma das imagens que este casal polêmico alegava ter recebido durante vários anos através do seu computador, que eles chamavam de imagens escaneadas. Hoje nesse vídeo você vai ficar sabendo a verdade sobre essa imagem, de onde ela vem. Eu consegui descobrir a origem dessa imagem e você vai ver que é algo surpreendente. Então veja aí o vídeo revelando este segredo. Pronto, aí está a alegada imagem paranormal que teria surgido no computador pessoal do casal luxemburguês, o senhor Julius Raschbach e a senhora Meg Raschbach. Eles alegaram que essa imagem surgiu no computador deles e foi atribuída a uma pessoa chamada Angeli Emmerich, ou o apelido Angie Emmerich. Nesse vídeo, o que eu vou mostrar é o que eu descobri a verdade sobre essa imagem. Eu descobri o que é essa imagem de verdade. De onde vem essa imagem? Será que essa imagem realmente ela representa essa tal de Angela Emmerich? Eu descobri essa imagem, que é um enigma até hoje, desde a década de 90. Eu consegui encontrar mais de 30 anos depois de onde vem essa imagem. E você vai ver que essa história ela está amarrada com outras imagens. Eu vi essa imagem há muitos anos atrás, lá na década de 90, e essa imagem ela sempre pareceu para mim uma representação gráfica do que é chamado de anjo. Não que eu acredite que anjos existem, eu realmente não acredito que existam anjos, mas eu me refiro a uma representação da simbologia dos anjos. Coincidentemente ou não, o nome Angeli, traduzindo ao português, ou traduzindo ao inglês também, significa anjo. Então essa seria uma suposta imagem paranormal que a Meg Rasch diz que apareceu no computador dela. E apareceu também, como você vê aqui no lado direito, esse texto aqui em alemão, também surgiu ao mesmo momento onde surgiu essa imagem. Então esse texto veio como imagem, não como caracteres no computador, mas como uma imagem. Está em alemão, numa tradução seria: Olá, querida sobrinha neta, seja abençoada, você está sob uma proteção especial. Obrigada pelas orações. Angeli. Essa Angeli Emmerich seria, segundo a Meg Raschbach, uma parente sua. Se formos considerar esse texto aqui do lado direito como sendo uma mensagem à própria Meg Raschbach, então essa Angeli seria a sua tia-avó. Com base nas informações que eu tenho no momento, retirada da literatura que eu disponho no momento, há algumas informações conflitantes sobre o parentesco desta Angela Emmerich. Por enquanto, vamos deixar no genérico de que esta Angela teria parentesco com a Meg Raschbach. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, essa cópia, eu retirei da revista ITC Journal, número 4, dezembro do ano 2000. Foi um artigo que a Meg Rasch publicou nessa revista. Talvez seja o último, ou um dos últimos, que ela tinha publicado, né? Porque depois desse casal luxemburguês, eles simplesmente desapareceram e estão sumidos, e eu falo mais à frente sobre isso. Aqui são mais outras duas cópias que eu trouxe, mas você vê que a qualidade também não está das melhores. Essa do lado esquerdo aqui, eu tirei deste livro, de um pesquisador americano chamado Mark Mace. Este livro em inglês chamado Conversations Beyond the Light. É um livro de 1995, de onde eu tirei também algumas informações sobre essa imagem. Aqui no lado direito, isso aqui é uma fita VHS da década de 90, né? Essas fitas que mostravam essas imagens. Você vê que também não está em muita boa qualidade, mas apenas para termos uma ideia. Mas isso não vai dificultar o nosso trabalho aqui. Vamos voltar ali na cópia anterior. Essa cópia aqui eu achei de melhor qualidade. Essa imagem que ela foi obtida por volta do ano de 1991 ou 1992. Infelizmente, de todo o material que eu tenho sobre essa imagem, eu não tenho no momento agora a data exata que ela teria aparecido lá no computador da Meg Raschbach. Eu tenho apenas a data aproximada, que seria do ano de 1991 ou 1992. Aqui está o casal luxemburguês, o senhor Julius e a senhora Meg Raschbach, de Luxemburgo, da comuna de Esperange. Você vê fotografias aqui da década de 90, essa, por exemplo, de 1992. Esse casal luxemburguês, ele está sumido por volta ali do ano 2000, 2001. Esse casal simplesmente sumiu do mapa. Até onde se tem a última notícia, eles moram em Luxemburgo,
Luxemburgo, mas há notícias desencontradas que eles não estariam mais morando em Luxemburgo. Quanto a isso, não se tem confirmação. Hoje, eles já são pessoas idosas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esta senhora ela tem 76 anos. Pelo menos publicamente, eles nunca mais apresentaram nada. Ao longo dos anos, eles apresentaram muito material e disseram ser de uma origem, de uma vida após a morte ou de outras existências, outras realidades que não estão aqui no nosso mundo. E tanto material em áudio como também em vídeo, em imagens e em texto. E aí na década de 90 eles estiveram no auge, eles alegavam que recebiam em série essas comunicações, e aqui neste vídeo, neste caso que estamos analisando, é apenas uma dessas imagens que ela dizia receber pelo computador dela, computador pessoal, que eu vou falar mais à frente. Mas ela também mostrou e exibiu imagens e vídeos, vídeos muito claros, impressionantes, e essas comunicações que eles recebiam, eles diziam ser orientados por supostos espíritos superiores, como um tal de técnica em alemão ou luxemburguês, traduzindo ao português, técnico, traduzindo ao inglês, technician, e esse tal technician é uma entidade não humana. Um outro alegado espírito que eles diziam era uma tal de uma cientista espiritual de um planeta que não pertence à nossa realidade, chamado Verde ou Varide, de uma mulher chamada Sueven Salter. Ela também orientava esses trabalhos de envio dessas imagens e desses vídeos e dessas comunicações pelo computador. Eles tiveram um grande auge aí na década de 90, apresentando todo esse material. Esse campo de pesquisa girava praticamente em torno deles ali por um período na década de 90, não o período todo, porque eles apresentaram uma fenomenologia impressionante. E isso tudo acabou despertando por parte de uma boa quantidade de pessoas a desconfiança e as acusações de que nem tudo era algo autêntico. Eram fruto de falsificações, eram fruto de fraude. Isso se estendeu até o final da década de 90, onde houve ali uma eclosão, e ali por volta do final do ano 2000, 2001, eles simplesmente sumiram desse campo de pesquisa, pelo menos publicamente. Nunca mais ninguém viu esses dois publicamente, eles nunca mais apresentaram nada. Desde abril do ano de 2022, eu comecei a analisar centenas de imagens alegadamente paranormais e vídeos também. Analisei várias imagens e vídeos que eles publicaram, alguns que eu descobri e estou publicando, como esse daqui. Um exemplo que eu trouxe de um vídeo onde ela mostra como recebia essas imagens alegadamente paranormais pelo computador. É um vídeo de autoria dela própria. Não vou mostrar o vídeo todo porque ele tem quase 4 minutos e também está em alemão, mas eu vou resumir o que ela diz aqui. Então você vai ver aqui, vou dar um play aqui, apenas alguns trechos. Dieses ist ein Thema TC 486, DC 40 Minitower. Es ist das Gerät. Vamos passar um pouco mais à frente. Esse aqui é um computador, ela disse que é um 486. Ela disse também que este outro computador aqui do lado é um computador mais antigo que eles não usavam mais, vez ou outra eles usavam, mas este novo aqui elas estariam usando agora. Vou adiantar um pouco mais aqui, aí ela vai mostrando como ela recebia as imagens. Aqui agora filmando a tela. Bilder ansehen, einlesen, das heißt, dass ela mostra aqui que ela utilizava um programa para o scanner. Essas imagens alegadamente paranormais, os arquivos digitais, elas apareciam neste software do scanner. Vou passar mais um pouco mais à frente. Aqui ela abre e mostra uma suposta imagem que ela teria recebido. Wenn wir das Bild ein wenig nach oben einstellen, können wir auch den von Ernst Mackes eingegebenen Text erkennen. Essa imagem de 1993. Ernst Mackes, 4.3.1993. Basicamente é isso. Como essa imagem, essa de cá, está descrito por ela, é de 1993, este vídeo aqui possivelmente possa ser deste mesmo ano, essa gravação que ela fez aqui. Então ela mostra que ela utilizava esse software para o scanner, e a imagem alegadamente paranormal aparecia, como ela contou em outros locais. Essas imagens apareciam algumas vezes, por exemplo, em momentos que ela nem estava em casa. Ela tinha saído para o trabalho e quando ela chegava estava lá a imagem já nesse software. Porque primeiramente eles começaram a gravar imagens pela TV, lá em 1986, filmando uma tela de uma TV. E esse casal começou a receber esses vídeos, segundo eles contavam. Depois eles passaram para o computador e não mais utilizaram a televisão.
e passaram apenas a receber imagens pelo computador. Então receberam várias imagens pelo computador, como eles alegaram, o que soa para mim estranho, porque na verdade se você for comparar os vídeos com essas imagens, os vídeos são muito melhores do que as imagens, porque os vídeos, é claro, os vídeos são vários frames, e uma filmagem, mesmo que seja curta, ela é muito mais impactante, a meu ver, do que uma imagem fixa que eles recebiam pelo computador. Eles não recebiam vídeos pelo computador, o que eles contavam é que recebiam apenas imagens, essas imagens fixas, o que para mim soa estranho, né? Porque os vídeos, como eles começaram, eram bem melhores em qualidade e em tempo, né? Você tem um vídeo comparar com a imagem, eu vejo que é melhor você ter um vídeo. E além disso, o vídeo tem um movimento, porque o vídeo pode ter, por exemplo, considerando aí um padrão do cinema, 24 quadros por segundo. Então ele tem muito mais informação do que apenas uma imagem fixa. Alguns vídeos que ele publicaram não tinham movimento. Apesar de ter sido captada na TV, a imagem não tinha movimento, mas outras tinham. E aqui no caso do computador eram apenas imagens fixas. Então essas imagens foram aparecendo ao longo dos anos, e isso também gerou uma polêmica, porque, é claro, a desconfiança por parte de várias pessoas. E você vê que algumas dessas imagens acabaram sendo descobertas ao longo dos anos, tanto de vídeo como por computador. Eu publiquei nesse canal alguns dos vídeos que eu descobri, que eram um mistério até hoje. Eu mostrei alguns dos vídeos deles, o que eram, e não eram nada daquilo que eles contavam. As histórias por trás desses vídeos eram completamente falsas, porque elas não correspondiam àquilo que eles diziam. Aqui um exemplo que eu trouxe de uma palestra que a Meg Hash fez no Brasil, no 2º Congresso Internacional de Transcomunicação Instrumental, no ano de 1997, em São Paulo. Ela esteve aqui com Julius. Eles deram palestras e mostraram várias de suas imagens, tanto de vídeo como por computador, e textos também, e contaram essas histórias das suas pesquisas. Aqui, por exemplo, eu fiz um recorte de um trecho dessa palestra, onde ela justamente mostra essa imagem que é o nosso assunto aqui do vídeo, desse ser aqui, que seria, segundo ela, essa Angela Emerechas. Eu vou dar um play aqui e você vai ouvir. Vamos lá. Essa é a sua filha, Angie, que morreu quando tinha 12 anos. E todas as pessoas diziam que ela era realmente era uma criança muito boa, com caráter muito bom, e ela está nos ajudando do outro lado. Ela está progredindo em altos níveis. Pronto, então você ouviu aí, na verdade, a tradução simultânea, né, ao português que estava sendo feita ali no momento no Congresso. E o que ela conta aqui sobre essa imagem, aqui em outros locais, na verdade, porque o trecho dessa imagem que ela mostra é somente isso. Mas em outros locais, o boletim dela que ela publicou, por exemplo, é contado que essa Angela Emerechas seria filha da Mary Emerechas, que, segundo a Meg Hash, seria sua avó, já falecida. Ela conta aqui, assim como também lá, naquele artigo que eu mencionei no início, do ITC Journal, do ano 2000, ela conta que essa jovem aqui, ela morreu aos 12 anos de idade, na primeira década do século passado. E ela conta que essa menina, essa garota, ela nunca foi fotografada em vida. E quando ela recebeu essa imagem, ela conta que uma das irmãs, que estava ainda viva à época, na década de 90, com seus 90 e poucos anos, a teria reconhecido. A Meg também conta que recebeu dessa suposta entidade chamada Swegan Salter a informação de que esta jovem aqui, que faleceu bem precocemente aos 12 anos, segundo ela, seria, na verdade, uma entidade não humana. Apesar de ter vivido na Terra, ela seria uma entidade não humana. É uma entidade superior que teria encarnado na Terra, teria vivido ali poucos anos na Terra e depois teria desencarnado, mas seria uma entidade não humana. Informação que ela alega ter recebido dessa cientista espiritual chamada Swegan Salter. Lá no final mostra um pouco mais sobre isso. Então essa imagem, ela é até hoje um enigma, mas você vai saber hoje a verdade sobre essa imagem e ela é surpreendente. A solução desse mistério, ela é surpreendente. Eu consegui descobrir a origem dessa imagem, de onde ela vem, o que é de fato essa imagem. Eu já vou dizer que não é nada daquilo que ela falava. Quem você está vendo aí, na verdade, é uma outra pessoa que eu consegui descobrir quem é e de onde vem essa imagem. Você olha essa imagem, claramente você percebe que não é uma fotografia, né? E agora eu vou revelar. A primeira revelação é que essa imagem,
na verdade, é um desenho. Ela é um desenho feito à mão. E esse desenho foi feito por um artista. E eu descobri quem fez esse desenho. E eu vou mostrar de onde este desenho saiu. Veja a origem dessa imagem. Pronto, aí está a imagem original. Você está vendo pela primeira vez, mais de 30 anos depois. Foi essa descoberta que eu fiz no ano de 2022 e estou mostrando agora no ano de 2024, porque eu continuei investigando várias outras imagens até apresentar esta aqui. O que você está vendo aí é um livro em alemão desse autor aqui, que é um artista chamado Wolfgang Wierich, que é um alemão. É um livro antigo de 1939. Veja só de onde vem esta imagem. Esse livro tem esse nome aqui em alemão, não há uma tradução até onde eu sei para nenhuma outra língua, mas em uma tradução livre seria O Nobre Reino Eterno. Ou para quem achar melhor, uma outra tradução seria O Reino Eterno dos Nobres. E aqui está a imagem original. Esta é a imagem. O que você está vendo aqui, imagens do meu livro, eu tenho esse livro, eu comprei este livro, né? Mas a minha edição, ela não é a primeira edição, porque a primeira edição é de 1939. Eu tenho a quarta edição, que é de 1943. Mas há uma edição que você também consegue encontrar aí pela internet em PDF, que eu também tenho, a segunda edição de 1941. Poucas diferenças, praticamente nenhuma. Esse livro desse artista era um artista que fazia desenhos, fazia pinturas, e este é um dos desenhos que ele fez. Há vários desenhos nesse livro. Esse é um livro curto de 40 páginas e o restante do livro são todos desenhos desse artista. E aqui há uma legenda nessa gravura que é descrito: filha de agricultor da Westfália. Westfália é uma região na Alemanha. Este é o desenho desse artista na íntegra. Então você viu lá que a imagem também está cortada, né? Ela está cortada basicamente por aqui, olha. Aqui em cima é o que é mostrado. Essa parte aqui de baixo, ela foi desprezada. Nós vamos ver isso à frente, quando eu vou comparar as duas lado a lado, nós vamos enxergar melhor, no corte exato. Agora veja só a gravidade da situação. Eu descobri esse livro, e esse livro ele é completamente desconhecido desse campo de pesquisa, mas este livro não é um livro qualquer, porque este livro, veja só onde isso foi parar. Este é um livro nazista, é um livro de 1939, ali no seio do nazismo. Esse artista, que era um militar, ele foi contratado pelo partido nazista, de Adolf Hitler, para fazer vários desses desenhos. Então esses desenhos acabaram virando, uma boa parte deles, propaganda nazista na época do nazismo. Este desenho virou uma das imagens de propaganda nazista e vou mostrar mais à frente. Você veja só, esta imagem alegadamente paranormal é, na verdade, uma imagem feita por um artista alemão chamado Wolfgang Wierich, e é uma imagem de propaganda nazista, justamente defendendo aquilo que os nazistas acreditavam e pregavam, né? A perfeição da raça ariana, a superioridade da raça ariana. O ministro da propaganda do genocida Adolf Hitler, o Joseph Goebbels, um outro aloprado, utilizou vários desses desenhos do Wierich como propaganda nazista. Então isso acabou virando cartões postais. E esta imagem aqui, em específico, ela virou um cartão postal nazista. Eu vou mostrar esse cartão mais à frente. Você veja de onde foi parar essas imagens. Só que essa imagem aqui ela é um pouco mais antiga. Ela é de 1935. E esta menina que está aí, eu vou dizer quem é o verdadeiro nome dela, porque não é aquilo que a Meg Rasch apresentava, não é. E nem a história dela também é como a Meg Rasch apresentava. Você veja, no meu ver, a gravidade disso. Esta imagem é uma imagem de propaganda nazista e isso foi aparecer, segundo a Meg Rasch, no seu computador pessoal. Ela disse que recebia essas imagens pelo computador. As únicas pessoas, ela e o seu marido, que diziam receber essas imagens em série, imagens de uma vida após a morte, imagens de outras realidades paralelas ou o que seja. Você veja a origem da imagem, como na minha avaliação, isso aqui chega a uma gravidade, porque é uma imagem de propaganda nazista. Aqui está algumas das fotografias que eu trouxe desse artista alemão, Wolfgang Wierich, falecido em 1948. Aqui na esquerda você vê uma fotografia de 1943. Aqui na direita você vê ele desenhando, olha lá, com a plancheta na mão, desenhando. Ele era um militar. Wolfgang Wierich, guia especial na Finlândia, fotografia de 1942. Aqui uma fotografia também dele desenhando aqui no centro. Você vê Wolfgang Wierich no Trabalham Westwall, 1940. E tem uma olhada aqui no capacete dele. Olha lá a sórdida águia nazista segurando a suástica. Uma fotografia que comprova a ligação dele com o partido nazista, mas anos depois ele não teve uma adesão integral ao partido nazista. No entanto, seus desenhos viraram propaganda nazista. Você veja a gravidade disso. Agora o que acontece, o que vai muito além e complica ainda mais a história, é que neste
neste livro que eu encontrei, há mais outras 3 imagens que foram aparecer também como imagens paranormais na década de 90. Mais outros 2 desenhos dele também apareceram, adivinhe onde? Lá na TV do experimentador Adolf Holmes, que fazia suas experiências em sua casa lá em Rivenick, na Alemanha. Hoje o Adolf Holmes já é falecido. Ele faleceu em 1997. 2 outros desenhos apareceram na TV do Adolf Holmes. E isso é um mistério até hoje. Ninguém havia descoberto isso. É uma descoberta minha. Então, ao total desse artista aqui, há 3 desenhos. A outra imagem, que não é um desenho dele, é uma fotografia. Uma fotografia essa que não pertence a ele, mas ele colocou no livro dele. Ele ilustrou o seu livro com essa fotografia, que também apareceu lá em Adolf Holmes. Então, resumindo, dentro desse livro, que era um livro desconhecido desse campo de pesquisa, eu descobri 4 imagens. 3 delas são desenhos e a outra imagem é uma fotografia. Um desenho apareceu no computador na Meg Hash, como ela contava. 2 outros desenhos apareceram na TV como imagens alegadamente paranormais do Adolf Holmes. E a outra fotografia também apareceu lá em Rivenick, na Alemanha. Então você veja, dentro desse livro há 4 imagens que na década de 90 apareceram como imagens paranormais. Então eu fiz mais 3 vídeos explicando essa história. Em cada vídeo eu descrevo uma das imagens. Ao total são 4 imagens que eu detectei nesse livro. Então você vê que são imagens antigas que apareceram como imagens paranormais na década de 90. Aqui está uma primeira comparação mostrando a imagem alegadamente paranormal. Eu coloquei a imagem que seria atribuída a Angela Mrechas na esquerda e na direita o desenho original do Wolfgang Wilrich. E aí você pode ver, não há dúvida nenhuma que é exatamente a mesma imagem. E estou comparando a primeira cópia que eu mostrei, aí é mais uma comparação. Agora que eu coloquei a imagem original do Wolfgang Wilrich em preto e branco para ficar tudo uniforme e você vê, não tem dúvida nenhuma, é exatamente a mesma imagem. A da esquerda o paranormal e da direita o original. Não tem dúvida nenhuma, está aí mostrada a origem da imagem desde a década de 90. Isso nunca foi mostrado por ninguém. Estou mostrando aqui agora essa descoberta minha. Agora, será que esta seria realmente essa Angela Mrechas? Eu vou mostrar mais à frente o verdadeiro nome desta jovem e quem é esta garota, porque não é nada daquilo do que a Meg Hash dizia. Vamos em frente. Aqui eu trouxe algumas outras imagens que estão publicadas no livro O Nobre Reino Eterno, do Wolfgang Wilrich. Este livro é um livro rápido de 40 páginas, eu li o livro todo, e aqui nós vemos outros desenhos que o Wolfgang Wilrich fez. O final do livro são vários desenhos dele que ele fez, apesar de que na parte do texto também tem alguns desenhos dele e tem fotografias, outras que não pertencem a ele. Então você vê aí alguns dos desenhos, aqui mais outros 3 desenhos, são inúmeros desenhos que ele fez ao longo do tempo. Mais outros desenhos dele aqui. Ele fazia desenhos tanto de pessoas do campo, como da cidade, como militares, das 3 armas e civis. Aqui mais outros desenhos de mulheres, agora coloridos, e eu analisei todos esses desenhos que estão no livro para ver se algum desses desenhos, qualquer que seja, que está neste livro, correspondia a alguma outra imagem paranormal. E eu não consegui localizar mais nenhum, apenas esses 3 desenhos que eu mencionei anteriormente, que eu vi uma correspondência com imagens alegadamente paranormais. Aqui mais outros desenhos. Eu também analisei centenas de outros desenhos que estão publicados aí em sites especializados sobre Wolfgang Wilrich. E quando falo centenas, são centenas mesmo. Mas eu não encontrei nenhuma outra imagem que tenha correspondência com alguma imagem alegadamente paranormal. Não encontrei. E eu analisei também outros livros do Wolfgang Wilrich e eu também não encontrei nenhuma outra imagem. Foi apenas nesse livro aqui. Mas o que acontece também é que essas imagens, esses 3 desenhos dele, que estão publicados aqui neste livro dele, também foram publicados em outros locais. Inclusive também a fotografia, Repetindo, a fotografia não pertencia a ele e essa fotografia também, o original dela, foi publicado em outro local. Esta imagem desta jovem aqui, ela virou um cartão postal nazista, um cartão de propaganda nazista, do governo nazista, do genocida Adolf Hitler, através do ministro da propaganda, o Joseph Goebbels. Ele utilizou vários desenhos do Wolfgang Wilrich para a propaganda nazista, defendendo aquilo que os nazistas pregavam da perfeição. Ela quer mostrar essa imagem aqui, a perfeição
da raça ariana, a superioridade, a beleza, aquilo que eles defendiam. Então o Joseph Goebbels utilizou isso como propaganda nazista e alguma dessas imagens, como esta aqui, virou o cartão postal de propaganda nazista. Aí está o cartão postal original. E agora eu também revelo o verdadeiro nome desta jovem. Está aqui, Lisbeth Nunesiak. E aqui está descrito pelo próprio Wolfgang Wöhrig. Você vê que é exatamente no lado esquerdo aqui, é a mesma imagem que está no livro do Wolfgang Wöhrig, só que ela é uma imagem de 1935. E aqui na esquerda você vê a parte frontal do cartão postal e aqui nessa outra imagem na direita o fundo do cartão postal. Aqui está escrito lá em cima, nessa parte da imagem do desenho, está escrito Jovem Agricultora Lisbeth Nunesiak, fazenda de Nockenhornerhof, perto de Enger, uma localidade na Alemanha isso aqui. Então você vê que não é a tal da Angela Emereches, como a Meg Rasch dizia, ou como alegadamente ela dizia ter recebido essa informação dos alegados espíritos superiores, como aquele tal de Technician, mas também informações de uma outra entidade, Suegensalter, que seria também uma entidade não humana, que seria uma espécie de secretária desse tal técnico. E você vê aqui no fundo do cartão postal, nesta primeira linha aqui, está escrito em alemão, na tradução livre seria nobreza de sangue alemão em todo o mundo. Aqui embaixo você vê Wolfgang Wöhrig e a descrição do cartão postal, filha de agricultor da Westfália, quer dizer, a Lisbeth Nunesiak era uma filha de um agricultor, então é uma jovem do campo. E você vê aqui a identificação do cartão postal P14, número 41, porque há vários outros cartões postais que foram, como eu disse, utilizados para a propaganda nazista. Aqui eu trouxe apenas como exemplo 3 cartões postais. Há inúmeros outros cartões postais. Todos eles são desenhos, claro, do Wolfgang Wöhrig. Você vê aqui na esquerda um desenho dele, colorido, de um militar. Aqui, por exemplo, é o Coronel Brauer, comandante do batalhão de paraquedistas, um desenho de 1940. Aqui no meio você vê Mulher da Saxônia, desenho de 1943. E aqui na direita você vê Piloto de Stuka, Luftwaffe, 1940. Era uma divisão aérea durante o governo nazista. Nenhum desses 3, é claro, são imagens que correspondem a alguma imagem paranormal. Não são. Como eu disse, eu analisei centenas de imagens, inúmeros cartões postais, mas eu não encontrei nenhum outro que tenha correspondência com imagens alegadamente paranormais, seja do casal luxemburguês, seja de Adolf Holmes, seja de qualquer lugar que tenha aparecido alguma alegada imagem paranormal. Eu digo que a fonte onde eu encontrei todos os desenhos alegadamente paranormais foi no livro, mas ela também está publicada aqui, neste cartão postal. Agora eu trouxe aqui também mais outros desenhos desta jovem, a Lisbeth Nunesiak, feitos pelo Wolfgang Wöhrig. Esses 2 desenhos aqui são também de 1935. Como havia dito lá a Meg Rasch, que essa jovem havia morrido com 12 anos de idade na primeira década do século passado. E você olha esses outros desenhos agora, você vê que realmente é uma menina jovem, mas infelizmente eu não tenho a data de nascimento dela, nem a data de morte e nem maiores informações sobre ela no momento. Isso eu vou deixar para uma outra oportunidade se essas informações estiverem públicas. O que nós vemos aqui é que a data que foi escrita aqui pelo Wolfgang Wöhrig, de 1935, comprova que ela não faleceu na primeira década do século passado. Ela estava ainda viva em 1935. E esclarecendo também que isto aqui não é um desenho do passado, ou seja, essas pessoas posavam para ele. Então esse desenho que vemos aqui é um desenho da época. É a imagem da Lisbeth Nunesiak como ela estava em 1935. Então a datação do Wolfgang Wöhrig comprova que ela ainda estava viva em 1935, comprovando que a história apresentada pela Meg Rasch é falsa, de que ela não morreu na primeira década do século passado aos 12 anos. Não. Segundo um site especializado em Wolfgang Wöhrig, chamado wolfgang-wöhrig.de, um site em alemão, a família Nunesiak fazia parte do círculo de amizades do Wolfgang Wöhrig. Esse artista alemão também teria desenhado o pai dela. Na década de 70,
ela ainda estaria entusiasmada com as sessões que ela fez com Wolfgang Wilrich, né, no passado. Nesses desenhos aqui, alguns outros também. É claro, o Wolfgang Wilrich ele morreu em 1948, mas o site menciona que ela ainda na década de 70 estaria entusiasmada com os desenhos que o Wolfgang Wilrich fez no passado, né? Vamos considerar aqui que ela aparenta, vamos tirar uma média aqui, que ela aparenta 15 anos. Pode ter mais ou pode ter menos, mas considerando que ela tem aqui 15 anos de idade, ela poderia ter nascido em 1920. E lá, no início da década de 90, ela poderia ter por volta de seus 70 e poucos anos. Assim, ela poderia até estar viva. Eu não tenho maiores referências que confirmem essa informação. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, caso existam outras referências sobre a vida dessa jovem. Então você veja que é mais uma informação que ela contradiz aquilo que a Meg Rasch apresentava. Claro, nós já vimos que não é a mesma pessoa que a Meg Rasch apresentava, né? Aqui eu trouxe um artigo que foi publicado no boletim que esse casal luxemburguês editava, chamado Boletim CETL Infonews. Aqui nós estamos no número 2, no ano de 1992. Esse boletim era editado originalmente em alemão, era um boletim que era editado por esse grupo deles, né, chamado Círculo de Estudos sobre a Transcomunicação, escrito aqui em francês, CETL. Mas ele foi traduzido também ao inglês. E aqui você vê do lado esquerdo a capa, e aqui eu trouxe esse artigo na página 16, chamado Dificuldades em transmitir imagens de entidades superiores para a Terra. E você vê aqui a imagem, olha lá, reproduzida nesse boletim. E ela está aqui escrita na legenda, que são imagens paranormais escaneadas de Angela Emmerich na esquerda e de Thomas Alva Edison e George Kiko, aqui na direita, que não é o nosso assunto. Então essas duas imagens seriam imagens que teriam aparecido no computador. Mas o que eu trouxe esse artigo, que eu localizei, para dizer que ela recebeu uma comunicação dessa tal Susan Salter, essa alegada física, cientista espiritual, e que ela menciona aqui em uma mensagem que a Meg Rasch teria recebido. Essa tal de Susan Salter, ela explica como ela enviou essa imagem da que seria a Angela Emmerich, que nós sabemos agora que não é. Ela menciona aqui que quando transmitimos imagens de seres superiores, nós dependemos da ajuda de um grande grupo de espíritos. Você com certeza notou que a imagem de 73 e a imagem de Angela Emmerich foram produzidas com a técnica diferente das fotos de Konrad Lorenz, Thomas Alva Edison, George Kiko e outros, etc. O que ela quer dizer aqui, essa tal de Susan Salter, é que essa imagem aqui da Angela Emmerich e do tal 73, que você está vendo aí na tela agora, onde eu fiz um vídeo específico sobre essa imagem, elas seriam feitas com a técnica diferente do que essa da direita, por exemplo. Agora sabemos qual é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que essa imagem da Angela Emmerich é apenas um desenho feito à mão, e a outra é uma fotografia. E aqui embaixo, como alegadamente diz aqui a tal da Susan Salter, o problema é esse: é mais fácil transmitir uma imagem de uma pessoa que viveu na Terra do que retratar um espírito superior. O ser humano pode assumir a densidade do corpo e a aparência anterior na Terra. Seres superiores não podem acertar a densidade do corpo, pelo menos não da mesma forma. Ou seja, o que ela quer explicar aqui, ela teria uma dificuldade de mostrar a imagem para nós, desses seres superiores. Já para as pessoas que viveram na Terra seria muito mais fácil, porque nós reconheceríamos aquela imagem de uma pessoa que viveu na Terra. Mas para esses seres superiores seria difícil para eles enviarem essa imagem. Em outra página que eu acabei não colocando aqui, na página seguinte, a Meg Rasch, ela estranha essa resposta. Por quê? Porque já que a Susan Salter disse que essa Angela Emmerich viveu na Terra até os 12 anos de idade, na primeira década do século passado, qual seria a dificuldade então de enviar uma imagem dela, já que ela viveu 12 anos na Terra? E aí essa suposta entidade Susan Salter responde: em verdade, Angela não pertence à linha de desenvolvimento humano. Ela é um ser não humano, como é o tal do Technician e também do Set. Eles podem encarnar em corpo humano ou mostrar-se em corpo do nosso lado. O corpo humano desempenha apenas uma parte menor para eles, e etc. E aí segue outras perguntas e respostas. É uma história que você no momento não consegue comprovar. São alegações e você também tem que acreditar que esta mensagem, né, que ela teria recebido seja autêntica.
e não seja apenas um texto escrito por ela própria. Você tem que levar em consideração isso logo de início. O que eu tenho como comprovar aqui, mostrar, é que essa imagem já existia. Não é original, ela não corresponde com a história contada pela Susan Salter, que esta alegada técnica que essa Susan Salter dizia, nós vemos aqui que é um mero desenho feito à mão. O que nós conseguimos comprovar é aquilo que eu já mostrei aqui, que esta imagem não representa a Angela Amarachus, e ela também não morreu na primeira década do século passado, como vimos ali no desenho do Wolfgang Wierig. Em 1935 ela estava viva, então é uma outra pessoa. Para finalizar, nós podemos elaborar algumas hipóteses aqui. E a hipótese que seria a mais óbvia de ser lançada é que essa imagem da Lisbeth Onesiak seria produto de fraude. Uma fraude que é absolutamente fácil de ser feita. Você apenas pegaria o livro do Wolfgang Wierig, colocaria no scanner, escaneava a imagem e depois você aparecia dizendo: olha, eu recebi essa imagem no computador enviado de uma vida após a morte. Eu abri o computador no software do scanner e essa imagem estava lá. Na verdade, sabemos agora que é uma imagem que é nossa, é uma imagem antiga, já existia. Então essa imagem ela não é original. Ela é uma cópia, além da história por trás dessa imagem que a Meg Rasch apresentou, é completamente falsa, o que para mim não é surpresa nenhuma. Você até tem uma história aqui ou acolá de alguma pessoa que alegou ter recebido uma imagem pelo computador, uma imagem paranormal. Você tem um caso mal contado ali, outro caso mal contado lá, mas essa série de imagens, como eles diziam, recebendo uma série de imagens ao longo dos anos, estes dois são as únicas pessoas que diziam receber essas imagens pelo computador. Ninguém recebeu imagens supostamente de uma vida após a morte ou de outras realidades pelo computador. Você tem outros experimentadores que alegaram receber textos pelo computador, caracteres, como por exemplo o experimentador alemão Adolf Holmes, mas imagens ele nunca recebeu, o que é, no mínimo, para mim, absolutamente suspeito. É algo que você começa a pensar: olha, será que esses dois, esse casal luxemburguês, foram eleitos? Somente este fenômeno exclusivamente apareceu no computador deles. Veja os bilhões de computadores que já existiram e existem hoje no mundo. Ninguém obteve essas imagens. Tem um caso mal contado ali, outro caso mal contado acolá, mas em série, durante vários anos, essas imagens, somente esse casal luxemburguês apresentou essas imagens. O que é estranho também, se essas imagens são verdadeiras, que esses tais espíritos desistiram desse tipo de comunicação. Com tantos computadores, e hoje você tem também os smartphones, que são pequenos computadores de mão, é altamente suspeito, na minha avaliação, e eu devo dizer também, é que essas imagens, esses arquivos digitais que ela dizia receber, que apareciam no seu computador, eles nunca foram periciados, né? O que as pessoas enxergam e estão enxergando hoje é, na verdade, a reprodução que ela fazia dessas imagens no seu boletim ou em livros ou que ela apresentava em palestras. O próprio arquivo digital, isto nunca foi periciado. O que nós estamos fazendo hoje é uma análise por cima dessas reproduções, mas os originais mesmos nunca foram periciados para tentar detectar algum tipo de burla, né? Há outros tipos de análise que acabam se perdendo porque elas só poderiam ser feitas no arquivo digital. É claro que podemos fazer algumas análises, como estamos fazendo aqui, nas cópias, nessas reproduções, mas outros tipos de análises ficam perdidas porque elas só seriam apropriadas de serem feitas ali no arquivo digital. A Meg Rasch até conta que um ou outro arquivo digital ela chegou a repassar para algum experimentador do círculo de conhecidos dela. Mas isso não foi extensivamente periciado, né? Isso não passou por uma perícia mais apropriada. Efetivamente, na prática, esses arquivos digitais não foram periciados. Mas aí segue uma complicação também para sustentar essa possibilidade de fraude, porque alguns poderiam dizer que esta imagem ela é a prova de que ela tem uma origem paranormal, ou seja, ela tem uma origem que não tem uma explicação científica. Por quê? Porque outras imagens, como eu disse, alegadamente paranormais, estão também neste livro, apareceram lá em outro país, na Alemanha, na casa do experimentador alemão Adolf Holmes, em Rivenick, através de um livro. 2 desenhos do Wolfgang Wierig foram aparecer em Adolf Holmes. Alguém poderia dizer, olha, isto é uma prova de que é mais uma correspondência cruzada, porque ao longo dos anos, esse casal luxemburguês e o Adolf Holmes é alegado que tiveram algumas correspondências cruzadas. Eu não vou detalhar aqui essas histórias, mas há algumas ocorrências que é atribuído como correspondência cruzada, o que dificultaria
a possibilidade de fraude, né? Porque uma imagem apareceu em um país, né, em Luxemburgo, e uma imagem da mesma natureza foi aparecer em outro país, lá na Alemanha, sem um controle do casal luxemburguês. Ou, ao contrário, sem um controle do Adolfo Holmes. Para você sustentar a fraude, alguns diriam você tem que ter que os dois estariam fraudando, né? Tanto o casal luxemburguês como o Adolfo Holmes, porque os dois teriam que ter este livro. Então o Adolfo Holmes teria filmado os desenhos do Wolfgang Willig e disse que apareceu em sua televisão. E a Meg Rasch ter pego um desenho, que é esse aqui da Lisbeth Nonessiek, e teria dito que teria aparecido no seu computador. Então os dois, em diferentes países, teriam que ter fraudado isso utilizando a mesma fonte. Mas eu vou mencionar aqui e repetir, como eu disse, este livro, eu encontrei esse livro onde inicialmente estão essas 4 imagens reunidas, mas todas essas 4 imagens, elas também foram publicadas em outros locais. Aqui nós vimos, neste vídeo aqui que eu estou fazendo, eu mostrei que esta imagem da Lisbeth Nonessiek, ela também foi publicada em um cartão postal. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o único local onde eu encontrei as 4 imagens reunidas foi neste livro do Wolfgang Willig. Se tiver em outro livro, isso ainda está para ser descoberto. Porém, no caso, a correspondência cruzada é porque há uma origem de um único artista aparecendo em 2 países diferentes. Desenhos dele que, ao que se alega, nem a Meg e nem o Adolfo Holmes conheciam a origem. Alguém poderia dizer também que poderia ser uma ação psíquica do experimentador. Essa imagem, ela de uma forma que a ciência não compreende atualmente, a imagem realmente ela é, como comprovadamente é, ela não é uma imagem original, é uma imagem que já existia, ela tem um autor, mas talvez a Meg Rasch e o Julius tinham esse livro, eles teriam visto esse livro em algum lugar e supostamente a mente agiu sobre a matéria, no caso o computador, e aquela imagem foi transportada, vamos dizer assim, do inconsciente do experimentador e ficou registrada na memória do computador. Isso nunca foi comprovado cientificamente que exista essa possibilidade. Outra hipótese que alguém pode alegar pode ser um equívoco. Um equívoco eu vejo como algo descartado logo de início, porque essas imagens elas vinham posteriormente com comunicações. Esses tais espíritos que eu mencionei, esse tal de Technician, essa tal de Suegensalter, eles descreviam essas imagens, eles explicavam o que eram essas imagens, o que estava se vendo ali naquelas imagens. Toda imagem tem uma história, e essas histórias elas eram contadas por esses supostos espíritos. Então isso eu vejo que não pode ser considerado um equívoco, né? Outra hipótese que alguém pode alegar é que realmente essa é uma ação exclusivamente de inteligências fora da matéria, popularmente conhecido como espíritos, e que eles realmente enviaram essas imagens como eles alegam, né, através dessas comunicações, eles alegam que fizeram. Essa é a hipótese que a Meg apresenta, que isto é uma ação exclusivamente de uma emissão de supostos espíritos que emitiram essa imagem para o computador. Outra hipótese que alguém pode alegar é que essa imagem, para ela ter sido formada, ela teria sido uma ação psíquica da experimentadora Meg Rasch com a inteligência não física. Então aí há várias outras hipóteses que podem ser alegadas. Neste caso aqui em específico, essa suposta correspondência cruzada pode ter uma explicação bem prosaica por falta de maiores informações no momento. Então vamos continuar reunindo novas informações sobre esta imagem, se nós tivermos mais elementos, mais informações que possam esclarecer essa história, para que, quem sabe, possamos chancelá-la de uma forma ou de outra. Até a próxima!